Você acredita que está tomando as suas próprias decisões? Que está construindo a sua vida com base nos seus desejos? Pois Nietzsche diria que não. Ele acreditava que a maior parte das pessoas vive, na verdade, como um rebanho, obedecendo padrões invisíveis, sufocados por uma ideia que talvez seja a maior doença moderna: a necessidade de ser perfeito, de atender às expectativas, de ser o melhor a todo momento, sem descanso. E talvez você nem tenha consciência real disso, mas a nossa época cultiva, vende e cobra perfeição o tempo todo. Na aparência, no currículo, nas relações, até o lazer virou uma performance, uma necessidade de ser aceito. E, ironicamente, quanto mais tentamos ser perfeitos, mais frágeis e doentes nos tornamos. Nietzsche previu isso há mais de um século, e nesse vídeo eu vou te mostrar como, e mais importante, como escapar dessa armadilha silenciosa, sem clichês, só filosofia e vida real. Nietzsche não falava de perfeccionismo nos moldes atuais, mas ele fez algo ainda mais profundo. Desmascarou o mecanismo psicológico que alimenta essa doença. Ele dizia que a modernidade é a época da morte de Deus, não no sentido religioso apenas, mas no sentido simbólico, a queda das antigas referências, das certezas absolutas e, como consequência, a emergência de um vazio. E o que fazemos diante do vazio? Tentamos preenchê-lo como um copo d'água vazio, com ideias artificiais de perfeição. Corpos perfeitos, carreiras impecáveis, vidas socialmente aceitáveis, mas tudo isso é apenas uma tentativa desesperada de preencher o vazio. Nietzsche via essa tentativa uma negação da vida. Em sua obra, Assim Fala o Zarastutra, ele descreve o último homem, um ser humano acomodado, medíocre, que teme o risco e prefere uma vida segura, previsível, mas profundamente insatisfatória. E talvez você esteja mais próximo desse último homem do que imagina. Hoje, os sintomas mais claros dessa doença é o perfeccionismo crônico. Ela se disfarça de vontade de melhorar, mas no fundo é uma tentativa neurótica de evitar a falha, o erro e a rejeição. Nietzsche chamava isso de ressentimento, quando negamos aquilo que somos por medo de não sermos aceitos. O filósofo Byung-Chul Han, um pensador contemporâneo que dialoga muito com Nietzsche, fala da sociedade do desempenho. Vivemos numa época em que não precisamos mais de opressor externo, porque nós mesmos somos nossos próprios opressores. E você sente isso, com certeza, mesmo que não tenha nomeado ainda. Aquela sensação de sempre precisar ser melhor, mais produtivo, trabalhar mais, ser mais interessante. A incapacidade de simplesmente ser. Nietzsche antecipou tudo isso. E mais, ele sabia que esse caminho não termina bem. Eu mesmo passei anos nessa armadilha, sem perceber. Por muito tempo achei que meu desejo de ser sempre o melhor era uma virtude, algo muito bom. Até o dia que, após semanas de exaustão, percebi que minha motivação não era a famosa vontade de vencer. Era simplesmente medo. Medo de falhar, medo de ser visto como incapaz, medo de, no fundo, não ser suficiente. E foi nesse momento que eu entendi o que Nietzsche quis dizer com a ideia de viver conforme a sua própria vontade de poder. Não se trata de agradar os outros, mas de afirmar a própria existência, mesmo que ela seja imperfeita. Nietzsche propôs uma alternativa radical à doença moderna, o amor fati, o amor ao destino. Ele escreve: a minha fórmula para a grandeza no homem é o amor fati, e se queira nada diferente, nem para trás, nem para frente, nem por toda a eternidade. E o que isso significa? Significa que parar de lutar contra a vida como ela é, parar de desejar ser perfeito e começar a desejar ser inteiro, com falhas, com limites, com imperfeições, até porque ninguém é perfeito, todo mundo tem algum defeito. Nietzsche não está dizendo para sermos complacentes ou acomodados, ficar parado, deitado no sofá sem fazer nada, mas para vivermos uma afirmação e não uma negação. A obsessão pela perfeição é uma negação da vida, porque ela nunca será perfeita. Todo mundo tem defeitos, todo mundo comete erros, e a aceitação é o único caminho de liberdade. Nietzsche cria um conceito poderoso, o eterno retorno. Imagine que tudo que você vive, cada escolha, cada falha, cada alegria, fosse se repetir infinitamente, eternamente, para sempre. Você suportaria isso? Iria aguentar repetir todos os dias a mesma coisa? Se a sua vida hoje é uma tentativa exaustiva de ser perfeito,
Viver o eterno retorno seria um pesadelo. Mas se você aceita sua vida como tudo o que ela é, então o eterno retorno se transforma não em um fardo, mas em uma celebração. E esse é o teste de Nietzsche. Ele não quer que você viva buscando a perfeição a todo momento, a todo custo. Ele quer que você viva de tal forma que aceitaria viver tudo de novo, eternamente. Isso exige coragem, coragem para ser imperfeito, coragem para ser você. Então vamos recapitular o seguinte: a doença moderna não é o estresse, não é a ansiedade, não é nem mesmo o perfeccionismo em si. É um compilado disso tudo, e isso vem da negação da vida como ela realmente é, e a tentativa desesperada de construir uma versão ideal, que nunca será real. E Nietzsche previu isso e ainda mais. Ele nos deu a cura. Aceite quem você é, ame o seu destino, viva de tal forma que, se tudo se repetisse infinitamente num loop imparável, você não mudaria nada. É um convite radical, eu sei, eu penso o mesmo que você está pensando. Mas eu te pergunto, você teria coragem de aceitar isso? E se esse vídeo te provocou, compartilhe com alguém que também esteja sufocado por essa doença silenciosa. E não esqueça também de se inscrever para não perder os próximos conteúdos. E lembre-se sempre, não seja perfeito, seja apenas humano.